Olá, sou Karine, engenheira civil, e este é meu canal aqui no YouTube, onde eu trago muita coisa a respeito da engenharia diagnóstica, mas também a respeito da engenharia civil, generalidades e também assuntos, dúvidas que vocês me trazem aqui e eu tento trazer vídeos para explicar. No vídeo de hoje eu vou trazer para você a manifestação patológica mais frequente dentro dos imóveis brasileiros, das residências, e que algumas vezes tira o sono, das pessoas que nesse ambiente convivem, que são quais os tipos de trincas e fissuras na construção civil. Antes de eu dar continuação nesse vídeo, lembro você, se inscreva nesse canal, clique aqui no sininho para receber todas as notificações e já deixa o seu like para o YouTube entender que esse vídeo vale a pena e compartilhar com mais pessoas, tá bom? Mas vamos ao vídeo. As causas para os tipos de trincas e fissuras na construção civil são variadas, então é complicado eu dizer para vocês, olhando só uma fissura, por que ela ocorreu. Então, eu sempre digo, tem que ser feita uma análise de um todo, tanto da edificação como um todo, às vezes até da região de imóveis circunvizinhos, para você entender por que aquela fissura surgiu, com o que ela está relacionada. As fissuras, elas surgem, no concreto, na argamassa, pelo fato de forças de tração. O concreto ele funciona muito bem a compressão, mas ele é bem frágil a tração. Então surge ali por uma força de tração de cisalhamento, de torção, de momento, que surge essa fissura, essa trinca. Então eu elenquei aqui quais os tipos de trincas e fissuras na construção civil mais frequentes, no dia a dia, mas repito, não é uma fórmula mágica, bater o olho e entender de onde que aquilo surgiu, por que aquilo surgiu e qual é o tratamento. Não existe isso, tá? Lembro, que na engenharia diagnóstica, nós, engenheiros, peritos, precisamos analisar o todo, estudar a situação, estudar os materiais para entender e saber como resolver aquela fissura, aquele problema. E abrindo um parênteses aqui na questão da nomenclatura. É grande discussão dentro da engenharia diagnóstica, na engenharia civil, a respeito da diferença de trinca, fissura, rachadura, brecha, fenda. E assim, não existe uma ABNT que preze, que diga, tem que usar essa nomenclatura para fissuras, trincas de espessura X. Não. O que existe são algumas literaturas e também algumas tabelas do IBAP, até eu vou deixar aqui para vocês verem, do que eu tô falando, que fazem ali a distinção, dessas palavras, desses termos. Eu não costumo utilizar essa distinção. E se você quiser utilizar no seu laudo essa distinção, deixe claro lá no começo, no glossário, na metodologia, deixe claro qual é a nomenclatura que você está utilizando, tá bom? Mas, repito, não é uma regra, você tem que utilizar, se você não usar trinca se referindo a uma espessura de 0,2 milímetros, você está errado. Não, beleza? Então vamos lá, Quais os tipos de trincas e fissuras na construção civil? Eu elenquei aqui para vocês 7 tipos, não tá por ordem de importância, tá? Eu fui elencando conforme foi vindo na minha mente. E a primeira é a fissura por retração, a famosa fissura mapeada. É aquela fissura que não tem direção, tu vê que não tá representando nada significativo. Essa fissura, ela surge a partir da retração da argamassa no momento da secagem, que acontece pela elevada quantidade de cimento, tá? Então, essa fissura, ela não representa nenhum dano, nenhum perigo, ela só não fica esteticamente muito bonito. A segunda fissura é a fissura horizontal, provocada pela movimentação, geralmente fica bem na parte de cima, de prédios e residências. É uma fissura horizontal provocada pela movimentação da laje. Então, até eu vou deixar uma imagem aqui para vocês entenderem mais ou menos como é que acontece essa fissura, por que ela acontece. E geralmente a gente tem que observar aí uma proteção dessa laje para ela não ter uma dilatação tão significativa com o calor e também ali amarrar adequadamente essa laje com a alvenaria. Em terceiro, lugar, ou terceiro tipo de fissura que eu trouxe aqui para vocês, são fissuras na laje que você vê ou sendo piso, se você olhar para o piso, ou também pode ser no teto, Então, isso vai acontecer pelo movimento dessa laje de ter alguma flecha ali, sendo positiva ou negativa. Então, tem que estudar aí se essa laje ela tá ocorrendo alguma dilatação térmica ou se tá tendo alguma sobrecarga nessa laje. Então, o terceiro tipo de fissura que eu trago aqui para vocês é a fissura no piso ou na laje, que dependendo, ou no teto, dependendo aí do ponto de vista.
Em quarto lugar, eu trago a fissura, a famosa fissura em 45 graus, que geralmente ela é correlacionada com recalque de fundação. Então, eu até vou deixar também aqui uma imagem para vocês do que pode estar ocorrendo para gerar essa fissura em 45 graus. Mas também lembro que fissuras de 45 graus também podem ser momentos de laje, né? Lajes em balanço que estão provocando ali essa trinca em 45 graus. Então tem que ser observado, como eu já disse, o todo para entender se de fato essa trinca, essa fissura, representa um recalque de fundação. Então, o quarto tipo de trinca é a trinca em 45 graus. Em quinto lugar, eu trago a fissura horizontal no pé da estrutura. Geralmente, essa fissura ela surge por uma movimentação ali da viga baldrame, ou também por umidade ascendente, que gera ali uma diferença de dilatação e que isso faz com que surja essa fissura horizontal, tá? Então, pode ser por esses dois motivos. Em sexto lugar, eu trago para vocês a trinca gerada pela má amarração de estrutura com alvenaria. Também vou deixar a imagem aqui para vocês, para ficar visualmente mais fácil de entender que fissura é essa. Ela é muito comum, observe nas fachadas dos prédios que com certeza você vai encontrar esse tipo de problema. E por último, né, o sétimo tipo aí de trinca que eu trago aqui para vocês é a trinca ocasionada pela falta de verga ou contraverga em aberturas de portas e janelas. Geralmente essas áreas são áreas mais frágeis, né? São áreas de abertura e a tensão ela acumula nos vértices dessas aberturas e por isso surge essa trinca, né? Geralmente ali em 45 graus. Então veja, né? Não é uma trinca de recalque. Então essa trinca ela surge pela distribuição normal de carga na estrutura, né? No elemento ali no sistema. E que por ser uma abertura, ser uma área mais frágil, vai ocorrer uma fissura ali naturalmente. Também não representa algo sério, geralmente. Por isso é importante colocar ali, tipo uma viguinha, né, que chamamos de verga e contraverga para impedir que essa fissura ocorra nessas aberturas, tá? Então aí trouxe para vocês 7 tipos de trincas que são muito frequentes a gente vê no dia a dia. Lembro que é importante que você analise o todo para entender o motivo daquela fissura, tá? Eu espero que eu tenha esclarecido para vocês aqui esses pontos, essas fissuras, né, essas trincas, também a questão da nomenclatura. Se você acredita que esse vídeo seja interessante, mande para algum amigo, algum colega, né, de profissão que vá gostar de assistir esse vídeo. Lembre de você deixar o seu like, por favor, deixe o seu like e te vejo no próximo vídeo. Até mais!